E com a ótima fase de Pedro no Flamengo, ele volta ao radar de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Eu vou falar sobre isso. Vou falar de Endrick, que não vive um bom momento no Real Madrid, que já cogita emprestá-lo, e o Flamengo é um forte candidato. E vou falar também de Léo Ortiz, porque apesar da melhora, ele segue como dúvidas para o jogo de hoje contra o Racing. Então, galera, se vocês estão chegando agora, vem comigo, porque hoje tem Mengão na Libertadores e, é claro, eu conto com todos vocês para dar essa moral. Bom, rapaziada, antes de falar que o nosso Mengão tem chances reais de contratar o atacante do Real Madrid, o Endrick, galera, por empréstimo. Mas antes, eu queria aproveitar esse momento especial para fazer esse convite para vocês, torcedores rubro-negros. Tá vendo esse botão, galera? Já aperta aí o botão, já se inscreve no canal. Aproveita que você se inscreveu e ative o sino de notificação também, porque é muito importante, galera. Ou seja, quando eu trouxer informações do nosso Flamengo, é claro que vocês aí vão ficar bastante informados. Pronto, rapaziada? Agora sim, vamos para o que interessa e deixa eu começar esse vídeo de hoje trazendo essa informação que é bastante importante, principalmente para nós torcedores, rapaziada. O que acontece é o seguinte, o atacante Pedro vive um bom momento dentro do Flamengo, tá fazendo gols de tudo quanto é jeito, e com isso, galera, ele voltou a entrar no radar de Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira. Mas eu afirmo para você de que se o Pedro for convocado por Carlo Ancelotti, vai atrapalhar diretamente o Flamengo na briga pelo título do Brasileirão contra o Palmeiras, rapaziada. É isso mesmo, mas vem comigo que eu vou repassar os detalhes dessa informação para vocês, torcedores rubro-negros. Olha só, Pedro volta a entrar no radar de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Pedro do Flamengo e Ryan Lucas do Vasco estão no radar de Ancelotti para a próxima convocação da seleção brasileira. Mas não para por aqui não, galera. A informação apenas continua. Bora lá. Os amistosos serão nos dias 15 e 18 de novembro contra o Senegal e contra a Tunísia, respectivamente. Vale lembrar que também no dia 15 o Flamengo enfrenta o Sport por um jogo atrasado, rapaziada. Ou seja, se o Pedro for convocado por Carlo Ancelotti naquela convocação do dia 15, ele vai desfalcar automaticamente o Flamengo, porque também no dia 15 o Flamengo enfrenta o Sport naquele jogo atrasado, rapaziada. Com isso, o Pedro vai ser convocado por Carlo Ancelotti, mas automaticamente vai desfalcar aqui o Flamengo, rapaziada. Justamente o Pedro, que é aquele homem gol do Flamengo que tá ajudando bastante. E com isso, se ele for convocado ali, né, rapaziada, vai ali desfalcar o Mengão. Eu, particularmente, nessa situação aqui, eu preferia que o Pedro não fosse convocado, porque o Flamengo precisa dele, e que o Ryan Lucas, que tá disputando a vaga diretamente com o Pedro, rapaziada, fosse convocado por Carlo Ancelotti, porque com isso o Flamengo não seria prejudicado, até porque o Flamengo tá brigando ali frente a frente com o Palmeiras, né, rapaziada? E é claro que o Flamengo precisa do Pedro, o Flamengo precisa do Arrascaeta, o Flamengo precisa de todos os jogadores ali, porque o Flamengo precisa ganhar todos os jogos restantes, finais ali do Brasileirão, rapaziada. Mudando de assunto, galera, e continuando aqui, falando de Flamengo assim, né, rapaziada? Porque saiu informações de que o atacante Endrick do Real Madrid, rapaziada, não vive um bom momento, e o clube espanhol já cogita emprestar o Endrick ali para um grande time, rapaziada. Com isso, o Flamengo ali se torna um forte candidato para contratar ele, né, rapaziada, já que a diretoria rubro-negra está à procura de um novo atacante. Olha só nessa informação que eu apurei para vocês, rapaziada, dá uma olhada. A crise Endrick na Espanha, como a imprensa local tem chamado, a falta de minutos do jovem atacante do Real Madrid abriu uma janela de oportunidade, ou pelo menos de uma especulação. O clube espanhol e o staff do jogador admitem pela primeira vez a possibilidade de um empréstimo já em janeiro de 2026, rapaziada. A notícia, é claro, acendeu a imaginação da torcida do Flamengo, mas a análise fria do cenário mostra que o caminho para a Gávea é longo, caro e hoje menos provável. Mas não para por aqui não, galera. A informação ela continua, bora lá. Ela continua, galera. O objetivo central do Real Madrid com o eventual empréstimo é claro,
dar ritmo de jogo de alto nível ao Endrick na Europa, a prioridade absoluta é encontrar um clube em uma das 5 grandes ligas ou em Portugal que garanta minutagem e mantenha adaptada ao calendário e a intensidade do futebol europeu. Ou seja, rapaziada, o Real Madrid pretende ali emprestar o atacante Endrick para um clube gigante, para um clube grande ali, que tenha, né, rapaziada, aquela intensidade de jogos, rapaziada. E com isso, torcida rubro-negra está em peso ali, querendo que a diretoria do Flamengo se manifeste, né, rapaziada, se mova ali para tentar contratar ali o Endrick por empréstimo, galera. Ou seja, o Endrick seria ali um cenário ali praticamente bom para ele, né, rapaziada, e pro Flamengo. Por quê? O Flamengo é um clube grande. O Flamengo ali poderia dar o que o Real Madrid não está dando para o Endrick agora, que é ritmo de jogo, galera, que é colocar o jogador para jogar. Ou seja, nessa situação, o Flamengo sairia na frente porque é um clube gigante, é um clube ali que disputa Libertadores, disputa Brasileirão, disputa Copa do Brasil e disputa também, né, rapaziada, outros jogos que é Campeonato Carioca. Ou seja, o Endrick no Flamengo cairia ali como uma luva porque ele com certeza iria jogar. Mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, vocês aceitariam, rapaziada, o Endrick vestindo esse manto sagrado aqui? Deixa aqui nos comentários para me ver o comentário de vocês, rapaziada. Mudando de assunto, galera, ó. E continuando aqui, falando de Flamengo, deixa eu passar a informação sobre o zagueiro Léo Ortiz, porque muitos aí já estão especulando. Que o Léo Ortiz vai jogar hoje, que ele vai ser titular. Mas não é bem assim que funciona, rapaziada. Eu tô trazendo essa informação aqui verdadeira pra vocês, porque eu gosto de ser realista. Pra quem viu o Léo Ortiz saiu machucado no jogo contra o Palmeiras, ele não ficou no banco de reserva se tratando, porém, foi direto pro hospital. Ele teve ali uma lesão ali que não é grave, mas também não é uma lesão ali simples, né, rapaziada? E com isso, o Léo Ortiz teve uma melhora, porém, ainda é dúvidas pro jogo de hoje na Libertadores contra o Racing, rapaziada. Olha só dessa informação que eu apurei pra vocês, dá uma olhada. Apesar da melhora surpreendente, Léo Ortiz segue como dúvidas para o jogo de hoje. A situação de Léo Ortiz ainda não foi definida e o caso dele foi de 8 a 800 em apenas um dia, com suspeita de fratura e possibilidade de ficar de fora da temporada de apenas um estiramento, galera. O jogador será reavaliado hoje, nessa quarta-feira, para saber se terá condições de atuar contra o Racing, e até ontem não era possível, rapaziada. Ou seja, até ontem, na terça-feira, o Léo Ortiz não iria jogar hoje, ele não iria jogar o outro jogo da semifinal, que era lá na Argentina, contra o Racing. Porém, galera, ele ali teve uma boa evolução e com isso ele vai ser reavaliado hoje para ver se ele tem condições de ser relacionado para o jogo de hoje ou não, rapaziada. Eu não estou afirmando aqui que o Léo Ortiz não vai jogar, que ele está de fora ali da semifinal, porém, ele teve uma lesão ali um pouco séria, né, rapaziada? E com isso, vai ser avaliado hoje. Se ele for ali avaliado, se o DM do Flamengo ali disser que ele pode atuar hoje, aí sim, né, rapaziada? Ele pode atuar e deve ficar à disposição do técnico Felipe Luiz, caso o DM do Flamengo aprove. Mudando de assunto, galera, ó. E continuando aqui, falando de Flamengo, deixa eu falar agora do Zico, porque o Zico aconselhou o Flamengo para não dar chances ali pro Racing. Se puder matar a partida hoje, tem que matar a partida hoje. O Zico afirmou isso, rapaziada. Olha só nessas informações, dá uma olhada. Zico dá conselho para o Flamengo não dar chance ao Racing no Maracanã. Abre aspas para o Zico. Eu sempre preferi isso, jogar o primeiro jogo em casa. E quando você faz um resultado em casa, você transfere a responsabilidade para o outro time. E é maior, né? Você fica com a obrigação de ganhar e fazer tal número de gols. O problema que aconteceu contra o Estudiantes foi esse. No momento que tinha que enfiar a faca e rodar, de fazer 3, 4 ou 5 gols, não foi feito. Em casa é para isso. Quando você tem chance dentro do jogo, domínio absoluto, e desperdiça com um toquinho a mais e tal, complica. Ou seja, né, rapaziada, eu vou explicar aqui pra vocês. O Zico quis dizer assim, que se o Flamengo tivesse chances ali de fazer gols, não tem que brincar, tem que enfiar a faca e rodar pra matar logo o adversário, rapaziada. Ou seja, não pode dar chances para o Racing,
tem que ganhar o jogo logo no Maracanã e ir para a Argentina apenas fazer o resultado. Disse ali o Zico, né, rapaziada? Mudando de assunto, ó, e continuando aqui falando de Mengão, deixa eu falar agora porque o Flamengo deve repetir aquele mesmo trio que jogou contra o Palmeiras, aquele trio, rapaziada, que está brilhando, de fato ali, Arrascaeta, Luiz Araújo e Pedro, galera, a mesma formação de que jogou contra o Palmeiras, o Flamengo deve repetir hoje contra o Racing. Olha só, contra o Racing, o Flamengo deve repetir o trio com mais participações em gols do time na temporada. Arrascaeta, Pedro e Luiz Araújo devem ser mantidos no time titular. Os três são responsáveis por 59 dos 106 gols marcados pelo time de Felipe Luiz no ano, rapaziada. Ou seja, 55% ali passaram pelos pés de Pedro, Luiz Araújo e de Arrascaeta. Então, galera, esse trio ali deve ser mantido hoje e tem que ser mantido hoje porque os três estão jogando demais. Mudando de assunto, galera, e continuando aqui falando de Mengão, agora deixa eu falar da melhor parte do vídeo. Mas, Lucas, qual vai ser o time titular para o jogo de hoje? Eu vou falar aqui para vocês, rapaziada. Olha só, no gol vem o Rossi, na zaga Léo Ortiz e Léo Pereira. Talvez o Léo Ortiz, mas eu acho ali que ele não vai jogar, rapaziada. Então, na zaga pode vir o Danilo e Léo Pereira. Nas laterais, Emerson Royal, Alexandro. No meio, rapaziada, vem o Eric Pulgar, vem o Jorginho e de Arrascaeta. Nas pontas, Luiz Araújo, Samuel Lino, de novo Samuel Lino, né, rapaziada? E de centroavante, é claro, o técnico Felipe Luiz vai deixar ali ou vai manter o atacante Pedro. Lembrando, galera, ó, esse é o provável time do Flamengo para o jogo de hoje contra o Racing. Mas eu queria saber de você, galera. Você concorda ali com esse time que o Felipe Luiz pode colocar hoje? Deixa aqui nos comentários e bora dar aquela força, aquela moral pro nosso Mengão. E se você tá chegando agora, é flamenguista? Já se inscreve aí no canal, rapaziada. Dá essa moral, dá essa força aí, porque quem tá aqui do outro lado do vídeo é um cara bastante humilde. E eu conto com todos vocês. Valeu!